Olá, amigos. Espero encontrá-los bem para mais uma reflexão juntos. E nós vamos ver novamente uma mensagem aqui do livro de Emmanuel pelo Chico, Semente de Mostarda, que é um livro de mensagens bem simples, profundas, mas simples para o nosso entendimento. Ele começa assim: o nome é paciência e prodígio. O homem perguntou ao trabalho: qual o elemento mais resistente que encontraste observando a natureza? A pedra, respondeu o trabalho. A água, que corria brandamente em derredor, escutou o que se dizia e, em silêncio, descobriu um meio de pingar sobre a pedra e, com algum tempo, abriu-lhe grande brecha, através da qual a água passava de um lado para outro. O homem anotou o acontecido e indagou da água sobre o instrumento que ela usara para realizar aquele prodígio. E a água humilde respondeu simplesmente: foi a paciência. Então, nessa mensagem, a gente consegue tirar grandes ensinamentos, né? Grandes ensinamentos. Porque o homem perguntou para o trabalho qual era o elemento mais resistente que ele havia encontrado. E ele disse que era a pedra. Naturalmente, a pedra é muito resistente. A água que corria mansamente por perto escutou o que estava acontecendo, ouviu a conversa do homem e do trabalho e deu um jeito, silenciosamente, de encontrar uma forma de abrir uma fresta e conseguir passar pela água. Agora, nós podemos imaginar o tempo que esta água demorou para conseguir abrir uma brecha e passar pela pedra de um lado para o outro. Quanto tempo! E para ela conseguir esse intento, quanto de paciência ela precisou. E é uma coisa muito interessante, essa mensagem nos faz pensar em muitas coisas. Ontem eu ouvi uma frase assim: com paciência, acho que era com paciência, só paciência. Com paciência, com calma e paciência, a resposta sempre chega. O assunto se tratava de alguma coisa que gerava uma preocupação, uma ansiedade na solução de algum problema. E uma pessoa muito sábia disse: com calma e paciência, a resposta sempre vem, ou sempre chega. E a gente sabe que as coisas acontecem, né? Tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo. É tudo no tempo de Deus. E a gente vê, ao longo da caminhada terrena, né? Ao longo da vida, a gente vê o que a água consegue fazer.
Porque a água, ela dá muitos exemplos para nós. Ela dá exemplo de serenidade, de calma, de resiliência. Porque quando ela vai caminhando pelas curvas do rio, ela só vai. Ela não resiste a nada, ela vai. Ela não procura, ela não para de frente aos obstáculos, ela simplesmente segue o seu percurso. Ela segue o seu percurso contornando as dificuldades. Ela contorna os obstáculos. Ela contorna os galhos, ela contorna as pedras, ela contorna tudo o que tiver no meio do caminho. Ela contorna e vai, e alcança o seu objetivo. Teve uma vez um acidente muito chocante até. Foi num cânion aqui em Minas, e que uma grande parede de pedra, de rocha, se deslocou e veio e caiu, provocando um acidente muito grave. E aí a gente pensa, como que ela se soltou? Se no entorno tudo era rocha. Certamente foi ao longo de muitos anos, décadas, séculos, quem sabe. A água foi se infiltrando, e ela se deslocou. Então, o tempo, a paciência, a resiliência faz com que consigamos os resultados. E aqui nós não utilizamos a palavra prodígio, né? E a mensagem chama paciência e prodígio. Então, com paciência, a gente consegue conquistar, né, os resultados e grandes prodígios até, por conta dessa resiliência que a paciência nos dá. Porque a resiliência é uma coisa fabulosa na nossa vida. Quando nós temos resiliência, que é a aceitação das coisas, nós nos resignamos e nós já temos metade do caminho feito. Porque quando nós não aceitamos, quando nós resistimos, nós nos machucamos. Sempre que nós colocamos uma resistência, nós nos machucamos. Seja no músculo, seja num osso, seja qualquer coisa. Seja no entendimento da vida, das coisas. Quando nós colocamos uma resistência, nós nos machucamos, nós nos ferimos. Quando nós temos resignação, quando nós temos resiliência, nós estamos caminhando como as águas, superando os obstáculos e alcançando os objetivos que são nossos, de chegar a algum lugar. É isso, meus queridos. Eu deixo vocês com o meu beijo, o meu abraço mais apertado e desejo sincero de muita paz.